comigo sua Bíblia em Números 13, vamos ler alguns versículos do capítulo 13 e do capítulo 14 de Números. A ideia, a história ali, é a história onde, após alguns anos, no Egito, o povo de Deus, eles são libertos, e aí eles vão caminhar sentido a terra prometida. Quem quer chegar na terra prometida? Quem quer chegar aonde o Senhor quer te levar, aonde o Senhor te prometeu? Eu estou em busca disso. Deus prometeu através de Abraão, lá em Gênesis 15, que daria a terra onde ele estava pisando para os seus descendentes. E aí passam-se alguns anos com Jacó, a promessa é para Abraão, mas aí nós vamos ver Isaac nascer uma promessa, Jacó outra, e Jacó, depois de velhinho, temos a história de José, que vai lá para o Egito, e depois, quando ele está no fim da sua vida, Jacó vai lá para o Egito, reencontra o seu filho José, José morre, Jacó morre, o povo, ao contrário, Jacó morre, depois José morre, o povo prospera no Egito, e aí chama a atenção do faraó, e aqui era um faraó que já não conhecia mais José, e aí aquele povo cresce, prospera, os egípcios se assustam, se amedrontam, preocupados com aquele povo, os tornam escravos do Egito. 430 anos depois dessa escravidão, Deus levanta Moisés como libertador daquele povo. E aí Moisés, então, depois de muita insistência, de muito trabalho, de muita luta, eles recebem da promessa de Deus de saírem do Egito. E aí eles vão para a terra prometida. O povo começa a pipocar. O povo começa a reclamar, não é isso? Aquela famosa história, O povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu do povo. Então eles vão reclamando que é com saudade das cebolas, com saudade da carne que comia no Egito. E aí, por conta disso, há uma geração que ficou andando por muito tempo antes de entrar na terra prometida. Por quê? Porque foram desobedientes ao Senhor. Então, Deus os castigou. Deus os fez andar 40 anos para que aquela geração murmuradora, reclamadora, pudesse cair por terra, pudesse passar essas gerações e a geração dos seus filhos entrassem na terra prometida. E é esse momento que nós estamos aqui da literatura. Da história, que é o termo que nós vamos ler, o texto que nós vamos ler aqui, e falar um pouquinho sobre obstáculos. Muitas vezes nós enxergamos obstáculos como um empecilho, algo que vai nos parar, porque a ideia de um obstáculo é isso. A ideia do obstáculo é te parar ou fazer você reduzir a marcha, fazer você repensar em algumas coisas. E hoje nós vamos tentar aqui aprender a viver com os obstáculos, até porque obstáculos nas nossas vidas nós sempre teremos. Eu não sei vocês, mas eu vivo cheio de obstáculos, eu vivo cheio de desafio. Eu estou virando para um lado, aparece um, volto para cá, venho, e assim vai. Mas isso faz-nos aprender que em todas as causas e situações o Senhor está conosco. E para que serve a nossa oração? Para que serve a nossa busca? Para que o Senhor nos ajude a aprender, para que o Senhor nos direcione nos dirija para vencermos estes obstáculos. Como nós podemos fazer isso? A resposta nós vamos discorrer aqui hoje, mas eu já vou dar o spoiler, é a fé. Nós precisamos de fé. Nós precisamos exercer a fé, e uma fé verdadeira. Não dá para vivermos apenas de religiosidade. Nós precisamos exercer a nossa fé. Números 13 e 25. Quem achou aí, vamos ler. Ao fim de 40 dias, os espias que foram selecionados, escolhidos para espiar a terra de Jericó. Ao fim de 40 dias, eles voltaram de sondar a terra e, chegando, se apresentaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade dos israelitas, lá no deserto de Parã. Então relataram tudo a eles e a toda a comunidade, e mostraram-lhe dos frutos da terra. E prestando contas a Moisés, disseram: fomos à terra a qual enviaste,
ela de fato dá leite e mel, e este é o seu fruto. E aí eles mostram, né, um pedação, um cacho de uva muito grande, que 2, 3 homens eram necessários para carregar os frutos. Contudo, versículo 28, contudo, olha aí o primeiro obstáculo. Contudo, o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Vimos ali os descendentes de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam junto ao mar e ao longo do rio Jordão. Eles viram tudo que não presta naquela terra. Eles apontaram para tudo aquilo que os amedrontava naquela terra. Todos os obstáculos que eles tinham que enfrentar, que eles tinham que encontrar, eles olharam para aquilo e aumentaram de uma forma onde eles não conseguiam enxergar além daquilo que estavam vendo. Mas o texto continua dizendo que Caleb era parte dos 12 espias que foram olhar Jericó. Caleb fez o povo calar-se diante de Moisés e disse: temos de subir e nos apoderar da cidade, pois com certeza conseguiremos prevalecer contra ela. Caleb, ele olha para os desafios, ele olha para os obstáculos e tem certeza de que se Deus falou, ele vai cumprir a sua palavra. Continuando, vamos lá para Números 14, versículos 6 e 8. Agora, Josué, um dos parceiros de Caleb, que faziam parte dos 12 espias, eles vão e se entristecem, porque mesmo com Caleb dizendo que Deus os havia entregue aquela terra, o povo todo, na continuação do texto que eu pulei aqui, o povo todo entra em desespero. Ó Moisés, você nos trouxe aqui para morrer. Lá no Egito não estava assim. Lá no Egito estava tudo bem, obrigado. E olha que lá no Egito eles foram escravos. Mas ainda assim, agora, diante de novos obstáculos, eles preferem continuar no sofrimento. Isso é falta de fé. Então, Josué, o versículo 6 do capítulo 14. Josué, filho de Nun, e Caleb, que faziam parte dos que haviam sondado a terra, se entristeceram muito, rasgando inclusive suas roupas, e falaram a toda a comunidade dos israelitas: a terra por onde passamos para conhecê-la é extraordinária, e se o Senhor se agradar de nós, então nos restabelecerá nesta terra e a dará para nós, terra que mana leite e mel. Josué traz uma palavra de confiança àquele povo que perdeu a esperança pelo simples fato de dizer: olha, em janeiro chega o IPVA, em janeiro chega o IPTU, em janeiro tem o material escolar, os livros, os cadernos. Mas o Senhor prometeu que tudo isso vai passar. Alguns vão dividir o IPVA em 5 parcelas, então em junho passou. Alguns vão dividir o IPTU em 10, em outubro passou. Alguns vão parcelar o material escolar em 3, 4, em junho, maio, passou. Mas aquilo que Deus tem para nós não há de passar. Aquilo que o Senhor tem para você, a promessa de Deus para a sua vida, não importa os desafios que chegarem, não importa os obstáculos que chegarem, tudo isso será para o nosso aprendizado, para crescermos, porque depois de cada obstáculo, há uma bênção esperando por você, meu irmão. Após cada dificuldade, nós teremos a bênção do Senhor para nós. Curva sua cabeça e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te pedir que a tua palavra, nesse momento, Senhor, entre no nosso coração. Que neste momento, Senhor, nós possamos continuar neste espírito que estamos aqui. O teu Espírito tocando os nossos corações, falando a cada um de nós, que nós possamos aqui também desta vez, mais uma vez te pedimos, Senhor, abre a nossa mente, abre o nosso entendimento para ouvirmos a porção da tua palavra e a colocarmos em prática. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Como foi dito aqui, irmãos, obstáculos muitas vezes querem nos parar, mas nós podemos usar obstáculos para criarmos oportunidades.
Obstáculos servem para que a gente possa olhar, analisar, pensar e agir. Aprender com os obstáculos é transformá-los em pontes para o nosso amadurecimento e não criarmos novos obstáculos. Muitas vezes nós criamos, nós inventamos, nós arrumamos para a nossa cabeça. A gente mesmo cria dificuldades para as nossas vidas. A gente sai de um problema e arruma outro, porque muitas vezes nós não entendemos aquilo que era para ser feito no obstáculo anterior, no desafio anterior. Nós já temos desafios e obstáculos todos os dias. Cada dia na vida do crente é uma nova aventura. Todos os dias nas nossas vidas são desafios diferentes, são obstáculos diferentes. Então a gente não precisa ficar arrumando mais nada, não. Basta, a palavra de Deus diz, basta para cada dia o seu próprio mal. A agenda de muitos se tornou um grande obstáculo, já perceberam isso? Eu não posso fazer isso, mas eu posso fazer aquilo. E dentre os dois, qual é o importante? Qual foi a prioridade? Muitas vezes nós trocamos o que é essencial pelo que é efêmero. Muitas vezes nós trocamos a presença de Deus, a busca pelo Senhor, por comida, bebida, festa. Muitas vezes usamos os filhos para trocarmos o nosso tempo com o Senhor. Muitas vezes usamos os pais, muitas vezes usamos quaisquer coisas que aparecem no nosso dia a dia para abrirmos mão daquilo que realmente importa. Nós precisamos aprender e entender de uma vez por todas qual é a essência da nossa vida, o que é essencial para mim e para você. Já se analisaram isso? Amanhã cedo, amanhã é feriado, né? Vai todo mundo dormir. Mas num dia, numa segunda-feira normal, quando vocês voltarem a trabalhar, vamos pensar assim: acorde 5 minutos mais cedo e analise como será o seu dia. Analise naquele dia o que é essencial para você, o que é essencial para a sua vida. Muitas vezes nós temos tomado como essência algo que é efêmero, e isso tem sido usado pelo inferno para atrapalhar a nossa vida. Se nós olharmos lá em Mateus 6, 25, nós vamos ver o Senhor nos ensinando muitas coisas a respeito do que deve ser realmente essencial para a nossa vida. O texto diz assim: não andeis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis, ou com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, mas o vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso vocês não têm muito mais valor para o Pai, para Deus, do que os bichinhos? Qual de vós, por mais ansiosos que estejam, pode acrescentar sequer 1 hora à sua vida? E por que andeis ansiosos quanto o que haveis de vestir? Olhai para os campos, olhai para os lírios dos campos. Eles não tecem, eles não trabalham, mas eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Pois os gentios é que procuram todas essas coisas, e de fato o vosso Pai Celestial sabe de tudo que vocês precisam. O Senhor sabe a necessidade de cada um aqui. O Senhor sabe que nós temos obstáculos na vida e que muitas vezes nós não vamos aprender a nos desviar deles sozinhos. Muitas vezes somos igual crianças, que às vezes será necessário pegar ela no colo para passar para a próxima fase. Nós também, muitas vezes o Senhor vai nos carregar, e Ele quer nos carregar. Olha que coisa linda no versículo 33, e aqui o Senhor nos dá a resposta do que é essencial na nossa vida. Buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quais coisas? Quais coisas serão acrescentadas se eu buscar primeiro o reino de Deus? Aquilo que acabamos de ler: a comida, o alimento, o cuidado necessário para o dia a dia, a vestimenta, a saúde. Quando buscamos essencialmente a vontade de Deus, o reino de Deus, essas coisas o Senhor se encarrega de cuidar, nós não precisamos andar ansiosos. Há aqueles que fazem uma interpretação muito
complicada desse texto, né? Diz, né? Busquem primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Não, não. Buscar o reino indica que as outras preocupações, que as preocupações básicas das nossas vidas, o Senhor vai suprir. Eu ainda não vi, nos últimos anos que caminhamos juntos, eu não vi aqui ninguém nessa igreja passar fome. Eu não vi ninguém nessa igreja andar pelado pela rua, a menos que ficou doido, batendo a cabeça. Mas eu ainda não vi isso acontecer. Sabe por quê? Porque nós somos uma igreja que buscamos o reino de Deus e as nossas necessidades essenciais e básicas, o Senhor supre, o Senhor cuida. Até daqueles que passaram por um período de desemprego, que as coisas ficaram complicadas, o Senhor supriu. E hoje muitos que buscaram o reino, mesmo em tempo de escassez, mesmo na hora que estavam precisando de um emprego, hoje são homens abençoados, hoje somos famílias abençoadas, porque fomos fiéis no pouco, e o Senhor tem mantido a sua promessa sobre as nossas vidas. Não andeis ansiosos, vamos trabalhar, vamos pensar, vamos buscar o que é essencial para as nossas vidas, buscar o reino de Deus. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações, trará os seus próprios obstáculos. Basta a cada dia o seu próprio mal, o seu próprio obstáculo. Então, se nós entendermos que os obstáculos, que buscar o reino de Deus é a essência da nossa vida, todos os obstáculos se tornarão pontes. Então, se obstáculo é aquilo que tem a ideia de nos parar, de fazer reduzir a marcha. O que é, então, a essência? A essência é a mais importante característica de um algo, de um ser. A essência é aquilo que é o básico, aquilo que é o central na vida de alguém. E na nossa vida, na vida do crente, na vida do Filho de Deus, a nossa essência natural é buscar o reino e todas as suas implicações. Quando eu busco o reino de Deus, eu evangelizo. Quando eu busco o reino de Deus, eu faço discipulado, eu me submeto ao cuidado de alguém mais experiente do que eu, para me levar para mais perto de Jesus. Quando a minha essência é o reino de Deus, eu tenho prazer em todas as coisas do Senhor, porque quando nós temos a essência pela busca do reino de Deus, vai ser algo natural nós vivermos aqui na terra já na expectativa de quando estivermos verdadeiramente com o Senhor. Isso é o já e ainda não, e o ainda não. Nós vivemos aqui na terra. O Senhor Jesus, ao vir à terra, ao encarnar, Ele veio aqui e estabeleceu o seu reino na terra. Então nós já vivemos parcialmente o reino de Deus. Porém, Ele será executado finalmente, finalizado, quando nós estivermos com Ele lá na glória. Então nós precisamos entender que nós já estamos vivendo, nós precisamos estar com essa expectativa, com isso em mente, de estarmos buscando em todo tempo, em quaisquer situações, o reino de Deus nesta terra. Esta é a característica do crente, é olhar para você olhar no espelho e acordar: hoje eu quero mais de Deus, hoje eu quero mais do Senhor, hoje eu quero tudo que o Senhor tiver para mim. Em vez de você acordar 5 minutos mais cedo e preocupado, hoje eu tenho aquela conta para pagar, hoje eu tenho aquilo para fazer, hoje aquilo. Não, acorde 5 minutos mais cedo e ore, dobre o seu joelho, entregue o seu dia ao Senhor, busque o reino de Deus, porque o restante dos obstáculos, Ele vai cuidar para você. Apenas confie, confie. Os obstáculos que surgem no caminho devem servir de aprendizado e ponte para que nós possamos chegar ao nosso objetivo. Nós precisamos persistir e persistir em fé. É superar cada objetivo para alcançar um resultado, no nosso caso, o reino de Deus. Aprender com obstáculos é amadurecer e agir, desviar, se mover. Vocês já viram uma banana madura? Uma banana, ela serve para ser comida. Eu não sei quais são as outras qualidades de uma banana, mas eu só penso em comida. Então, uma banana, para mim, ela, quando está madura, a ação dela é vir para a minha barriga. Certo? Agora, se eu demoro muito para comer aquela banana,
o que vai acontecer? Ela vai amadurecer, ela vai amadurecer, ela fica até preta, não é isso? Que aí não serve para mais nada. Tem algumas pessoas que ainda arriscam fazer um doce que eu tenho certeza que fica bom. Mas geralmente ela não serve para mais nada, joga-se fora. Então, se a gente amadurece com os problemas, com os obstáculos, mas a gente não começa a agir, a gente não começa a se movimentar, a gente vai estragar, a gente vai apodrecer e aí não vai servir para mais nada. Nós precisamos nos movimentar. Vocês já viram nas Olimpíadas aquelas corridas com obstáculos? Os obstáculos estão lá, mas os atletas, eles param? Não. Eles vão para cima, os caras têm umas pernas gigantes, né, do meu tamanho, a perna dos caras, os caras pulam e tal, e vai, e todos vão no maior pique, por quê? Porque eles sabem que vencendo aqueles obstáculos, eles vão alcançar o pódio, eles vão alcançar o prêmio. Interessante que muitas vezes o que nos paralisam não são os obstáculos, muitas vezes o que nos paralisam faz parte do que está dentro do nosso coração. Os 12 espias olharam para a terra prometida, entraram em Jericó e viram como era tudo lindo, maravilhoso, mas 10 deles tiveram seus corações paralisados pelos obstáculos, pelos medos. Eles simplesmente esqueceram de olhar para o mais importante, que após aquele obstáculo, haveria o pódio, haveria a recompensa, haveria aquilo que o Senhor lhes havia prometido. Mas nós vamos ver que Josué e Caleb estavam ali também, faziam parte deles. Mas Josué e Caleb olharam para os desafios e eles tiveram uma outra visão. Eles viram ali que eles poderiam aprender com o Senhor como derrotar os seus inimigos e conquistar a terra prometida. A questão ali foi fé. 10 creram da boca para fora. 10 foram religiosos. 10 talvez faziam os rituais, 10 talvez iam para os cultos, 10 talvez iam para a igreja todo domingo, toda quarta-feira, mas eram religiosos, não exerciam a sua fé de verdade. Enquanto 2 olharam para a mesma situação e creram. Por isso foram abençoados. Queridos, o Senhor está nos chamando nessa manhã para termos fé, fé verdadeira, crermos, porque o Senhor está cuidando de cada um dos seus obstáculos. O Senhor vai fazer com que você vença, com que você aprenda com cada um dos seus obstáculos. É essa fé que o Senhor espera de mim e de você. Esta fé é a fé gerada antes mesmo da resposta a ser pronunciada. É trazer à existência aquilo que não existe. É orar crendo que aquilo já foi decretado nos céus em seu favor. Observe que Mateus vai dizer que tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Mas o texto bíblico também vai dizer que muitas vezes nós não recebemos porque nós pedimos mal, nós pedimos erradamente, nós pedimos equivocadamente. Mas se nós pedirmos ao Senhor, orando, crendo, com fé, baseado que aquilo que estamos pedindo está dentro da sua palavra, irmãos, eu não tenho dúvida de que o Senhor decreta a bênção sobre você. Eu não tenho dúvida disso. Nada é um obstáculo quando se tem um objetivo. Caleb olhou, Josué olhou, mas eles tinham um objetivo porque o Senhor havia dado a promessa. O Senhor disse: essa terra será de vocês. Esta terra eu estou dando a vocês. E não era uma terra, um terreninho mequetrefe, não. Era a terra que qualquer coisa que fosse plantado ali dava certo. Era uma terra que tudo que eles pensassem acontecia. Mas eles precisavam exercer a fé. E 10 espias olharam para os desafios e estremeceram. E o pior, além deles temerem, eles levaram uma nação a temer também. Eles levaram uma nação a tirar o foco do Senhor, o olho, o olhar do Senhor, para olhar para os desafios. Muitas vezes somos assim. Muitas vezes a gente foca no desafio e ainda desanima o resto que está com a gente. Mas nós precisamos fazer o contrário. Nós precisamos olhar para o milagre que vem depois do desafio e animarmos uns aos outros. Não é isso que a palavra de Deus nos diz? De animarmos uns aos outros. Vamos lá. O Senhor está conosco, nós vamos conseguir. Oramos bastante tempo aí pela dona Zélia, não foi isso? O Senhor vai trazer a vitória, o Senhor vai responder. Essa semana veio o diagnóstico lá que foi curado do câncer.
Cecília foi curada do câncer. O Leandro, essa semana está tudo bem para a conferência, passou mal, dores nas costas, foi lá no médico fazer uma consulta, está lá na UTI, mas já está para sair da UTI, porque nós estamos orando. A igreja está orando. Então, nós não vamos ficar só olhando para problemas, para obstáculos, isso sempre vai acontecer. Mas nós precisamos olhar para o Senhor, que nos ajuda a aprender com os nossos obstáculos. Nada é um obstáculo quando se tem um objetivo. 1 Coríntios 9, Paulo diz o seguinte: eu faço tudo por causa do Evangelho. Eu respiro o Evangelho. A minha essência é buscar o reino de Deus. Então ele diz assim: faço tudo por causa do Evangelho, para dele me tornar co-participante. Não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade, somente um recebe o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis, e todo atleta exerce domínio próprio em todas as coisas. Os atletas o fazem para alcançar uma coroa perecível, mas nós, porém, uma coroa que não se acaba. Nós corremos pelo reino de Deus. Nós corremos pelas coisas eternas. Todo atleta se prepara para chegar ao pódio, não é isso? Eu ainda não vi nenhum atleta que se prepara para chegar em segundo lugar. Faz parte também chegar em segundo lugar nessa vida, né? Faz parte, é terceiro, né? Alguns sofrem para não cair, mas faz parte do processo. Faz parte do processo. Mas ninguém treina, ninguém se prepara para o segundo lugar. Todos se esforçam para ser primeiro lugar. Se a essência é buscar o reino de Deus, na nossa vida essa busca será natural, sem esforço. Eu acordo já pensando nas coisas dos céus. Eu acordo pensando em estar com os meus irmãos. Eu acordo pensando no meu devocional. Eu acordo pensando no que Deus vai fazer na minha vida hoje. Porque nós temos tantos obstáculos, tantos desafios, que eu já acordo pensando como que Deus vai se virar para resolver meus problemas. Porque é muita coisa. E eu sei que vocês, cada um também tem os seus, tem as suas demandas. Mas a oração, quando você acorda, deve ser: Senhor, me faz ver, me faz aprender, me faz enxergar como que o Senhor vai resolver cada uma dessa história aqui, porque eu quero aprender, eu quero ver esses milagres, porque vão haver situações nas nossas vidas que somente o milagre de Deus para resolver. E quando nós pedimos ao Senhor: Senhor, eu quero ver, eu quero enxergar, duvido o Senhor resolver isso daí, Ele vai operar o milagre e você vai ser edificado, você vai ser consolado, mas você vai ser muito edificado, você vai aprender a confiar ainda mais no Senhor. Buscar o reino de Deus na vida do crente deve fluir naturalmente, deve ser algo tranquilo. Vocês já viram um rio fluindo? É tão bonitinho, não é? Ele vai com calma, e aí às vezes tem aqueles entulhos, tem pedras, tem um monte de coisa, mas o rio está lá, ó, fluindo, passando por cima de tudo. Se tiver coisa, se tiver enchente, as águas estão indo lá, entra carro na frente, casa na frente, vai levando tudo. Mas no caso do rio, bonitinho, o rio está lá, o rio Amazonas, coisa linda, fluindo à margem, aquele caminho que Deus decretou ali. Vocês já viram o rio parar e ficar: eu não quero fluir, não. Esse negócio de ficar fluindo, eu quero ir para lá, mas eu tenho um fluxo, está para cá, eu quero ir para... Não acontece isso, crente é assim. Crente tem que fluir naturalmente. Crente tem que buscar ao Senhor naturalmente, com prazer, com alegria, não por obrigação, entendendo que os obstáculos o Senhor se encarrega de desviar, de cuidar para nós. Há pedras no nosso caminho, irmãos. Há uma série de situações, uma série de coisas acontecendo, mas o Senhor vai nos levar para o outro lado. Nós não podemos perder a nossa essência. Crente não perde oportunidades de buscar o reino de Deus. Crente não perde a oportunidade de mostrar o reino de Deus aonde estiver. Tudo que o crente faz é por Cristo, para Cristo e por amor a Cristo. Transforme obstáculos em oportunidades. Marcos 5 diz assim que uma grande multidão seguia e comprimia Jesus. E estava ali uma mulher com problemas há 12 anos, com um obstáculo de um sangramento hemorrágico há 12 anos. Olha que obstáculo gigante. 12 anos.
Vários médicos ela já tinha passado, gastou tudo o que possuía sem obter melhora alguma. Pelo contrário, ela só piorava. Mas ela ouviu falar de Jesus. Opa! Eu estou com um obstáculo gigantesco aqui, mas eu tenho a oportunidade de ser curado. Ela viu a oportunidade, ela foi até Jesus, ela se esforçou, ela não teve vergonha, ela foi para cima, e ela conseguiu tocar no manto, ainda que escondidinha, quietinho, ela tocou no manto, e imediatamente essa mulher foi curada. Ela tinha tudo para desistir, ela tinha tudo para desanimar. Que obstáculo gigantesco! Ela tinha tudo para deixar a vida do jeito que estava e só esperar a morte chegar. Não era isso? Quantos obstáculos ela passou? Discriminação, porque uma mulher ensanguentada ela não podia estar nem na comunidade, nem em meio aos cristãos, nem em meio ao povo, os judeus. Discriminação, pobreza, falta de ajuda, falta de amor, falta de graça. Nada era favorável para aquela mulher, mas em Cristo ela viu uma oportunidade e o que ela fez? Deu o seu jeito, se empurrou ali, gritou ali, saiu dali, desviou daqui, foi por ali, mas tocou em Jesus. Os obstáculos desta mulher foram transformados em um milagre na sua vida. Obstáculos servem para se transformar milagres na sua vida, irmãos. Faça dos obstáculos esta oportunidade para que o seu milagre chegue. Há pessoas que desistem facilmente demais do primeiro obstáculo. Não. Quando você chegar a um desafio por aí, busque ao Senhor. Eu lembro, falando de obstáculos, eu lembrei de uma história que eu li algum tempo atrás, que me fez lembrar de quando a gente quer fazer as coisas, a gente faz, né? Tinha uma senhorinha, eu esqueci o nome dela, já bem velhinha, matriarca de uma família grande, de vários filhos, todos crentes dentro da igreja, mas sabe aqueles crentes que tipo assim, eu vou quando eu não tiver nada para fazer, não tenho nada para fazer, hoje eu vou lá. E essa matriarca, uma mulher crente, muito crente, e ela querendo buscar ao Senhor, querendo ir lá para a igreja, e filho, me leva. Hoje não dá, vou fazer tal coisa. Fulano, neto, me leva. Não, porque jogar bola, vou no sítio, vou não sei para onde. Ela se cansou de ficar pedindo ajuda. O que ela fez? Eu achei, por isso que eu lembrei também. Ela ligou para a polícia. 190. Alô, polícia, vocês poderiam vir até aqui e alguém me dar uma carona que eu gostaria de ir para a igreja? A polícia foi até lá e levou aquela senhora para a igreja. Olha que história interessante, isso me chamou muito a atenção, né? Então, assim, quando a gente quer, a gente dá o nosso jeito para tudo, não é isso? Eu quero viajar lá, não sei para onde, a gente dá um jeito, a gente vai e faz e tal. Quando eu quero, sei lá, comprar o ar-condicionado, precisávamos do ar-condicionado, a gente deu um jeito, cada um apertou dali, outro vendeu um negócio ali, outro ajudou com 10, outro com 5, outro com 1.000, e assim foi, nós demos o nosso jeito e as coisas aconteceram. Então, essa história me faz lembrar que, quando a gente quer, a gente consegue. Então, obstáculos nas nossas vidas servem para nos tornarmos criativos. Um obstáculo pode te fazer pensar em situações maravilhosas. É o Senhor quem vai te capacitar, irmãos, então confie, entregue-se no Senhor. Nenhum obstáculo é maior do que o seu Deus. Lembram-se lá da história de Golias, de Davi. Golias lá zombando de todo o povo de Deus, os filisteus zombando. E Davi, olha lá, Davi um tampinha, magrinho, ruivo, olha para aquele gigante, o gigante tira um sarro da cara dele, e ele fala assim, pois é, seu incircunciso, você vem aí com espada, com isso, com aquilo, eu vou no nome de Jesus, no nome do Senhor Deus de Israel. E foi lá e venceu o gigante. É isso, o seu obstáculo pode ser do tamanho que for, mas vá na autoridade do seu Deus, que cada um deles você vá enfrentar. Transforme os seus obstáculos em pontes, irmãos. Josué 6,30 diz que pela fé os muros de Jericó caíram. E é interessante a gente ver que os muros caíram de tal forma que eles se transformaram em pontes. Observe que o muro de Jericó, ou o muro de uma cidade antiga, ele circundava toda a cidade, e eram muros fortes,
Eram muros altos. Esse muro, por exemplo, tinha 1,80 de altura por 8 de largura. Então era algo muito, praticamente impossível de ser destruído. Por isso que quando nós vemos as guerras antigas, as guerras do Antigo Testamento, a invasão de Jerusalém, não foram coisas assim de 2, 3 dias. Eles não tinham o equipamento bélico que nós conhecemos hoje. Era algo que as coisas demoravam a acontecer. Então, um muro dessa espessura, um muro desse tamanho, um obstáculo dessa magnitude, não ia ser fácil de cair. Ainda mais com um bando de doido gritando lá, né? Porque qual foi a ordem de Deus? Façam lá, deem as voltinhas lá cantando, adorando, buscando e tal, que o muro vai cair. Irmãos, esta é a maior prova de que quando nós adoramos, quaisquer cadeias no mundo espiritual, quaisquer problemas que estejamos enfrentando, são derrubadas, são quebradas em nome de Jesus, porque nós adoramos um Deus verdadeiro, um Deus real, um Deus que não enxerga barreiras para abençoar os seus filhos, aqueles que o adoram, aqueles que o temem. Foi isso que aconteceu. Quando nós vemos o texto, Raabe, quando recebe 2 espias ali, Raabe olha e fala: a gente já ouviu falar do Deus de vocês, a gente já sabe quem vocês são, e eu tenho certeza que esta terra, se Deus prometeu para vocês, eu sei que Deus vai entregar. Tanto que Raabe, o que ela fala? Quando Deus entregar esta terra para vocês, que eu sei que vai ser entregue, não esqueçam da minha família. Pode ler lá depois, Josué 2. E a família de Raabe foi salva. E olha que interessante, uma prostituta entrou na linhagem de Jesus, vocês vão ver lá em Lucas, vocês vão lá ver em Mateus, esta mulher sendo uma mulher abençoada. Olha que coisa, entrou na linhagem, na genealogia de Jesus. Prepare-se para fazer grandes coisas para o Senhor, coisas incríveis para o Senhor. Números 14, de 6 a 8, nós vamos ver isso. Josué, filho de Num, eles entram, e Caleb, né, eles entram naquela terra e eles olham, aquela terra é extraordinária, e eu não tenho dúvida de que o Senhor nos dará esta terra como herança, basta apenas crermos. Isso me faz lembrar William Carey. Ele foi um grande evangelista, um grande missionário lá nas Índias. Uma certa feita, ele pregando no texto de Isaías 54, que diz a história que foi o seu tema mais explanado, o mais bem sucedido, uma palavra tão abençoada, e é neste sermão que ele diz uma frase que o colocou na história da cristandade mundial. Ele disse assim: espere grandes coisas de Deus, mas faça grandes coisas para Deus. Irmãos, os obstáculos estão aí, e eles sempre estarão, mas não olhe para ele, não tema o perigo, não tema os obstáculos, não tema aquilo que muitas vezes te paralisa, mas olhe para o seu Deus. Olhe para aquele que te traz a promessa, olhe para aquele que pode cumprir o que te prometeu. E o Senhor nos prometeu a vida eterna ao ponto de enviar o seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar, para mostrar que nem o obstáculo da morte será capaz de parar aquele que teme a Deus. A morte na nossa vida vai ser apenas uma parte, um processo. Ou, como diz por aí, vai ser uma vírgula, nunca um ponto final. Os obstáculos fazem parte da nossa jornada, sendo eles inevitáveis e muitas vezes desafiadores. Mas também podem ser as oportunidades mais poderosas para o nosso crescimento e para o nosso amadurecimento. Como vimos na história dos espias, o povo de Israel teve que enfrentar seus medos, o povo de Israel teve que enfrentar as suas limitações diante dos gigantescos obstáculos na terra prometida. Enquanto a maioria via os obstáculos como barreiras intransponíveis, Josué e Caleb olharam para eles com os olhos da fé, crendo que com o Senhor eles alcançariam a terra, eles superariam os desafios e conquistariam a terra prometida. Esta mesma fé, a fé que transforma os obstáculos em pontes, é o que devemos cultivar, irmãos, em nossas vidas. Quando mantemos o foco no reino de Deus
e na sua vontade para nós. Qualquer dificuldade se torna uma oportunidade de aprendizado. Quando nós cremos no Senhor, qualquer obstáculo se transforma num grande milagre. Os desafios de hoje são as vitórias, são os milagres de amanhã. Portanto, irmãos, ao enfrentarmos os obstáculos que surgem em nosso caminho, nós precisamos lembrar que nada é impossível para o nosso Deus. Nada é impossível para o nosso Deus. Então, não permitamos que os obstáculos da vida nos paralisem. Nós precisamos aprender a usá-los como pontes, e assim como Josué e Caleb, conquistarmos aquilo que o Senhor nos prometeu. Tenha fé, exerça a sua fé e creia. Obstáculos são apenas sinais de que a vitória está por vir. Amém? Coloque-se em pé que eu quero orar por você. Nós vamos ter o nosso tempo de celebração da ceia.